Fala aí galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, dessa vez para falar de Corinthians, que não é de hoje que não vive uma fase boa, uma fase que busca por objetivos maiores, que busca títulos, né? Mas antes, peço para você deixar o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e principalmente ativar o sino de notificação para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar por aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Corinthians, igual falei, igual todo mundo tem a consciência, não é de hoje que não consegue ir além nas competições. Há muito tempo vem perdendo classificações bestas aí do meio do caminho, em Libertadores, em Sul-Americana, sendo desclassificado para equipes sem tradição nenhuma. No Campeonato Paulista também não é de hoje que não consegue avançar sequer para o mata-mata do Campeonato Paulista, ficando no meio do caminho. Foi o que aconteceu esse ano, né? Nem se classificou. Teve o início de temporada muito ruim com o Mano Menezes, mas o problema do Corinthians não está só ali nas quatro linhas, né? Está muito além disso. Obviamente que o que realmente conta é os 90 minutos, é onde se faz o resultado, os três possíveis, ou perde, ou empata, ou ganha, é questão óbvia, mas o extracampo conta bastante e vai contar cada vez mais no futebol profissional, não só do Brasil, mas como no mundo, né? Porque não existe essa parada, esse negócio de fazer futebol de alto nível sem dinheiro. E talvez esse seja o principal, por incrível que pareça, dos problemas do Corinthians. Uma das maiores torcidas do Brasil, um dos maiores faturamentos do Brasil, e sim, sofre com dinheiro porque não sabe administrar. É simples. Igual 2 mais 2 é 4. Mas dentro de campo, o Corinthians sofreu por muito tempo com a não renovação do time. Mais ou menos guardadas as devidas proporções, entre aspas, o que aconteceu mais ou menos com o Barcelona, com aquela eterna gratidão dos jogadores ficarem no clube 5, 6, 7, 10 anos seguidos, só aumentando o salário, aumentando o período que está no clube, né? E vão ficando mais caros, vão rendendo menos, vão entregando menos resultado, menos títulos, né? E no final das contas, a conta chega. A conta chega, né? Deve salário para diversos jogadores e mais um monte de coisa. O Gil foi embora, retornou, ficou quase 10 anos de novo no Corinthians, agora já seguiu a vida dele no Santos. Fábio Santos há pouco tempo tinha ido embora, voltou, agora aposentou. Fagner ninguém sabe, mas possivelmente pode ser a última, uma das últimas temporadas dele no Corinthians. Renato Augusto foi embora, voltou e acabou de ir embora de novo para o Fluminense. Todos os jogadores mais veteranos e tudo mais, né? Paulinho foi embora, foi para a China, foi para Barcelona, jogou a Copa do Mundo, retornou. Não ganha pouco e está aí lesionado, custa jogar, né? E mais um monte de jogador. E todos custando caro. O Cássio, mais de 10 anos de Corinthians, né? Não é mais o Cássio que o levou para a seleção, o que fez ele um dos melhores jogadores aí no gol do Brasil, né? Jogando no Brasil, não é mais o mesmo. Tem as dificuldades dele para sair jogando e tudo mais. E agora, há umas 2 temporadas só, de lá para trás para cá, que o Corinthians vem se renovando, né? E demanda tempo. Aí que entra o extracampo. Esses jogadores ficaram aí 5, 6, alguns 10 anos direto no Corinthians, não ganhando pouco, ganhando uma bala. Igual eu falei, não rendendo, não entregando títulos. O último título do Corinthians, se não me engano, foi 2019. Já são 5 temporadas. De lá pra cá, passa vergonha aqui, passa vergonha lá, não se classifica para mata-mata de Paulista, não avança em Sul-Americano, em Copa do Brasil, apesar de ter quase ganhado, né, uma final nos pênaltis da Copa do Brasil. Essa foi a exceção, mas hoje está virando quase que receita de bolo o Corinthians ficar no meio do caminho. E deve muita grana, né? E só vai melhorar com o tempo. Isso é questão óbvia. Só pegar o exemplo do que foi mais ou menos o Flamengo, né? Outra mega torcida aí do Brasil, talvez a maior do Brasil, juntamente com a do Corinthians. Um mega time, tem história pra caramba, assim como muitos times no Brasil. Mas teve que chegar alguém para bater o pau na mesa, igual tem a brincadeira e falar, agora a gente tem que botar o pé no chão e pagar as contas, velho, senão não vai dar. A sorte que o Brasil não é um país sério e não existe
a falência eminente dos times, né? Porque se fosse assim, não existia mais futebol no Brasil, porque todo time deve. Porém, Flamengo ficou muito próximo. Aí chegou Bandeira de Melo e falou: opa, peraí, assim do jeito que tá não vai dar. Se continuar desse jeito, a gente vai continuar passando vergonha. Então, vamos colocar as contas em ordem, botar panos quentes aqui e depois, daqui a algum tempo, a gente vê se a gente consegue ser o que era antes, né? Administrações anteriores, por exemplo, Patrícia Morim trazendo pela segunda vez o Adriano Imperador, trazendo Wagner Love, principalmente Ronaldinho Gaúcho, sem condição de pagar os caras, né? Gastando como se não houvesse amanhã, coisa que o Corinthians fez durante, podemos dizer, os últimos 15 anos. Começou lá atrás com o Andrei Santos e com o Ronaldo, né? Não soube administrar. É o clube que mais arrecada, ou um dos que mais arrecada com bilheteria, com venda de produto oficial, com transmissão e cota de televisão, com patrocinador, mas não sabe administrar. A prova é esse ano, por exemplo, com o novo presidente, Augusto Melo. Ganhou a eleição, já fez promessa de trazer Gabigol e até agora não trouxe. Rompeu o contrato com uma casa de aposta e fechou com outra que seria o maior patrocínio do Brasil, ou um dos maiores patrocínios master do Brasil, porém já tem que pagar a multa de 40 milhões por causa da rescisão e não pagou até agora. Voltando a dar o exemplo do Flamengo, né? Bandeira de Melo pagou as contas, né? Há 10 ou pouco mais de 10 anos atrás, e agora o Flamengo já não é de hoje que está colhendo os frutos. Agora o Corinthians tem que fazer o mesmo. Porém, o Flamengo, entre aspas, tem um lado bom de não ter estádio. Tem lá o mandato do Maracanã junto com o Fluminense de tomar conta, né? Juntamente com o estado do Rio de Janeiro, a prefeitura, né? Porque o estádio do Maracanã é público e não privado, mas a dupla Fla-Flu toma conta. Porém, o lado bom do Flamengo, se não tivesse condições financeiras de não ter estádio, pô, não consigo alugar e pagar a manutenção do Maracanã. Então, alugo outro estádio. Alugo São Januário, alugo Volta Redonda ou qualquer outro lugar. O Corinthians tem esse, porém, o lado ruim de ter estádio próprio. Por quê? É 10 milhões por mês de mensalidade do estádio. Se não pagar, a dívida vai acumulando, acumulando e vira aquela bola de neve. E não consegue sair da dívida. E deve jogador salário, e deve imagem, direito de imagem para jogador, um monte de coisa. E demanda tempo. Quanto tempo Bandeira de Melo demorou para colocar o Flamengo nos trilhos? Quanto tempo o Flamengo saiu de um time mediano, que era no começo da década passada, até começar a ser esse Flamengo que todo mundo conhece hoje? Aí vai ter que ter, obviamente, uma boa gestão. Não sei se é do Augusto Melo ou de um próximo presidente, mas vai ter que ter, senão vai ficar nisso aí o resto da vida. Vai ter muito dinheiro entrando de patrocínio, nunca vai deixar de ter. Vai ter dinheiro entrando de cota de televisão, nunca vai deixar de ter. Mas o que entra vai embora. Entendeu? Então tem que arrumar a casa para depois, lá na frente, pensar em voltar a sonhar com o título. Né? O último título faz 5 anos, 2019. Se não me engano, Campeonato Paulista. Demanda tempo, demanda organização. Tem que arrumar, ajeitar a cozinha, botar as contas em dia para depois dar um passo de cada vez e voltar a ganhar o que sempre ganhou, historicamente, né? Assim como o Palmeiras já foi e aconteceu pós-Parmalat, né? Com o Mustafa, que quem salvou de fato o Palmeiras foi o Paulo Nobre, tirando dinheiro do próprio bolso, né? Depois chega a Crefisa e faz a parceria que todo mundo conhece. O Flamengo com Bandeira de Melo, né? Tem que pegar esses times como exemplo. Porque senão, essa bola de neve vai só aumentar. Dívida lá de Itaquera, que não sabe se paga ou se espera o Estado perdoar a dívida. Deve jogador, que nem joga mais no Corinthians. Deve direito de imagem. Deve até funcionário comum. O funcionário CLT do Corinthians, até isso eles devem. Então tem que organizar a casa, organizar as finanças, para depois pensar em título. Agora, o presidente atual do Corinthians está preparado para isso? O presidente atual do Corinthians vai ter o culhão de fazer o que o Bandeira de Melo fez?
Olha, infelizmente a gente tem que sonhar um pouco mais baixo, entre aspas, pouquinho mais de pé no chão, montar um pouquinho de time mais modesto, né? Enxugar a folha salarial, botar as contas em dia para depois pensar em voltar a disputar título relevante. Porque senão a gente vai dar 2 passos para frente e 4 passos para trás. Não vai adiantar de nada, né? A sorte é que o Corinthians tem uma torcida grande, que não abandona o time na fase boa, fase ruim, sempre lota estádio. A ocasião boa do Corinthians é que sempre tem muita grana entrando de patrocínio master. A coisa boa do Corinthians é que sempre vai ter muito dinheiro de televisão entrando, por causa da audiência que o Corinthians dá. Porque se não fosse por isso, olha, poderia ter o mesmo destino do Santos, né? O que eu disse aqui no vídeo passado. Santos é um time histórico que teve o maior atleta de todos os tempos, né? Mas parou de revelar jogador, parou de ter relevância também. Ainda teve a sorte de ser vice-campeão com, se não me engano, São Paulo e fazer quase que uma mágica com o Cuca de ser vice-campeão da Libertadores. Mas daí, a partir do momento que a fonte do Santos secou de não conseguir mais revelar jogador, tanto namorou com a segunda divisão que tá lá agora, casou com ela. E vai passar por essa dura pena da Série B, 2024. Então, se o Corinthians não tivesse a sorte de ter uma torcida grande, a sorte de sempre, nunca lhe faltar patrocínio master grande e principalmente dinheiro de televisão entrando muito forte, talvez o Corinthians já não fosse de hoje que estaria aí disputando uma Série B. Então, tem que organizar a casa, não adianta a torcida achar ruim, que a gente está perdendo juventude, que a gente não classifica aí para os mata-mata de Paulista. É de dentro para fora. Entendeu? Paga as contas, coloca tudo em dia, porque senão, velho, não falta aí argumentos para trazer aqui e de ocasiões que já aconteceram, que de time que já se perdeu no meio do caminho, que um dia já foi gigante e hoje é time médio no Brasil, por simples fato de não conseguir lidar com as finanças e principalmente lidar com o orçamento do clube, porque o que entra gasta tudo e gasta até a do ano que vem. A gente está em 2024, já está gastando a grana de 25 e quiçá 2026. Não tem clube que aguenta, né? Então, é isso. Não adianta a torcida do Corinthians ficar puta, né? Da vida faz parte do processo. Palmeiras ganhou tudo aí praticamente nos anos 90 com a Parmalat. A Parmalat saiu. O Mustafa não soube gerir o Palmeiras caiu, né? Aí nos anos 2000, né? Só ganhou um Campeonato Paulista. Depois trouxe ali o Filipão de volta, ganhou uma Copa do Brasil, mas caiu de novo. Aí deu a sorte de encontrar o Paulo Nobre. Com o Flamengo, né? Passou até mais tempo sem ganhar muito título relevante, né? Os anos 2000, os anos da década de 10 ganhou ali uma Copa do Brasil, mas depois só lá em 2016 que foi começar a brigar por título relevante. Então o Corinthians vai ter que passar por esse mesmo processo. Mas tem que ter boa gestão financeira, porque senão não sai do buraco. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aqui seus comentários. O que você acha da atual situação do Corinthians, né? Obviamente, igual eu falei, o que conta é dentro de campo, né? O que vai trazer o resultado é os 90 minutos, mas o extracampo conta muito, velho. Conta bastante. E financeiramente é o principal. Tem que arrumar a casa, tem que arrumar as finanças para depois começar a pensar em ganhar título de novo, né? Fora isso, pode ganhar uma coisa aqui e ali, mas vai ser obra do acaso. Então, deixa aqui seus comentários, beleza? Conto com o apoio de vocês e principalmente deixar o seu like. Se não for inscrito, considere se inscrever e ativar o sino de notificação, beleza? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.